Paz de Cristo, irmãos. Vamos, pela graça e misericórdia do Pai, continuar com o nosso ensino, falando da Palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui, é só isso, falar da Palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e falar da destruição vindoura, senão que já está aí, né? Mas dos fins dos tempos que nos aproxima, o anticristo que aqui está, só falta o trono. O porquê de tanta destruição? E qual é a porta que o anticristo achou para entrar e assentar o seu trono? Por onde ele começou? Aonde ele começou a agir? Para que ele achasse esse espaço. Então nós estamos vendo isso. O espaço do anticristo está dentro das igrejas. O apóstolo Paulo disse que o juízo começa na casa de Deus. E por que a igreja é o espaço do anticristo? É o ponto mais principal de partida para ele vir e reinar e edificar o seu trono, que já está chegando. Já está chegando. O maior ponto é esse. A quebra de leis e mandamento. Ele vem assim, quebrando as leis e os mandamentos. E nós estamos falando justamente sobre as leis e os mandamentos. Foram tiradas, como diz os pastores, os padres, os apóstolos dessa geração, os líderes religiosos em todo o mundo, foram tirados mesmo. Aquelas leis que Deus deu a Moisés quando subiu no monte, naquelas 2 tábuas. 10 mandamentos com as leis foram tiradas. Não se esqueça do que eu tenho falado sempre. Saíram leis e mandamentos. Foram tiradas com a vinda de Cristo. Elas estavam prevalecendo naquele tempo para que Cristo viesse. Era aquilo que fazia memória, a pessoa de Jesus Cristo, a figura de Jesus que estava lá no princípio através daquelas leis e de alguns mandamentos que não entram nos 10 mandamentos e nem na lei divina que foi dada por Deus a Moisés. Moisés nunca disse para vocês, nem a mim e nem a Israel, esse é o meu mandamento. Ou melhor, esses são os meus mandamentos. Ele nunca diz isso para ninguém. Toda vez que ele disse, ele ensinava, ele dizia, o Senhor me deu e eu passo a vocês. Então, fazem acusações contra Moisés, dizendo que os mandamentos acabaram nele. Foi até quando ele veio, ou melhor, foi até Cristo voltar, que foi ele que deu os mandamentos. A impressão de que se dá é de que tem sido ele mesmo. Se você ler a Bíblia e não prestar atenção, você vai falar, foi Moisés que deu. Mas a Bíblia está repleta de versículos que confere e que declara e que prova que tudo veio do Senhor. O próprio Moisés diz isso. E aí, os pastores, porque querem fazer como os fariseus, não só os pastores, como de todas as religiões, querem tirar proveito em cima das leis, dos mandamentos. Então eles ensinam, como os fariseus, uma lei que já foi tirada, que já foi abolida, e como essa lei, que é os 10 mandamentos, nas leis que está contido neles, que foi dado por Deus lá no monte, elas traz cobrança, renúncia, elas traz o abandono das coisas desse mundo, e elas traz para a vida do crente, a presença de Deus para a vida da humanidade. Elas traz para nós, para todos nós, o que nós mais precisamos, que é a obediência a Deus. E sem obediência a Deus, nós não teremos vida com Deus, seremos condenados. Então a quebra de mandamentos que já está anunciado por Deus, lá no capítulo de número 2 para frente do livro do profeta Daniel, nós veremos isso nos próximos vídeos. Ou melhor,
a partir do terceiro mandamento para frente. Então, nós estamos entendendo pela palavra de Deus que se não obedecermos os mandamentos, se não tivermos os mandamentos como sendo regra de vida para todos nós, todas essas pragas que estão aí virão. Apertarão mais ainda, tudo virá. Por quê? Porque a liderança religiosa abriu as portas para o anticristo e ele entra exatamente aí. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus e que não temos nenhum interesse financeiro nos mandamentos, o nosso único objetivo é ser salvo. Não temos nenhum interesse em riqueza, em famas e status desse mundo. Para nós que somos leais com a palavra, que somos sinceros com a palavra, o que nos interessa é unicamente pregar a palavra de Deus e ensinar a verdade ao povo, para que nós não pereçamos, para que nós não venhamos ser condenados. Imagina o que Paulo diz para os irmãos em Éfeso: corrias bem, quem vos impediu? Imagina o que o apóstolo Pedro diz: deixou as coisas desse mundo e veio para o Senhor, e voltou para elas de novo. Se tornou como um cão no vômito de uma porca lavada, um despojador de lama. Isso é ridículo para nós. Isso é horrível. O peso de condenação aumenta quando nós seguimos esse mau princípio de vergonha e de desprezo à palavra de Deus e desobediência aos mandamentos do Senhor. Eu vou repetir o que eu tenho falado sempre. Um Cristo sem mandamentos, sem leis, não é Cristo. Um rei que não tem lei, não tem mandamento, ele não é rei. Ele pode ser como diz o mundo, um banana qualquer. Mas rei, Deus, ele nunca será. Deus, para ser Deus, e porque é Deus, tem leis e mandamentos. E os 10 mandamentos e a lei está aqui. Para esse povo, para essa geração de todos os povos. Por quê? Porque em Cristo Jesus acabou as gerações. Não se conta mais as nações por gerações. Não se conta mais a humanidade por gerações. Se conta a humanidade por uma só geração. De Cristo para cá, tornou-se toda a humanidade uma só geração. Todas as nações da terra, uma só geração. Isso está em Atos dos Apóstolos e nós veremos no futuro. Antes de começar o texto, eu quero que você se inscreva, por favor, e deixe aí os seus comentários. Se inscreva conosco aqui no canal. Vamos ao texto bíblico. No capítulo de número 20, nós estamos falando sobre o segundo mandamento. E no capítulo de número 20, no versículo de número 4, diz a Bíblia: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem elas servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse versículo 6, esse mandamento 4, o versículo 6 que está nele, já declara que Cristo transforma toda a raça humana em uma só geração, quando diz 1000 gerações. Então, nós estamos meditando no mandamento de número 2. Por quê? Todos os pregadores, apóstolos, bispos, missionários, reverendos, pastores, bispas, todos eles, apóstolos, e todos eles, padres, 90% de todos eles, dizem que não há mais necessidade de observar os mandamentos
de seguir os mandamentos, nem as leis, porque os mandamentos e as leis acabaram-se em Moisés. Quando Cristo vem, isso já tinha sido tirado. E o que nós estamos vendo, e estamos mostrando aqui, é se acabou mesmo ou não. O que eles declaram é que no Novo Testamento tem gente que contesta, de todas as igrejas eu vejo gente dizer isso, que não há um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que manda guardar os mandamentos. E o que nós estamos estudando é para saber se tem ou não tem os mandamentos no Novo Testamento. Eu disse a vocês desde o princípio, vou mostrar ao mundo, a todos que ouviram isso aqui, a todas as religiões, que de Gênesis a Apocalipse, os mandamentos não caem sequer um tio, sem que tudo se cumpra. Não existe essa doutrina, esse ensinamento de que os mandamentos foram tirados. E eles acusam o apóstolo Paulo. É o mais acusado no Novo Testamento, que eles dizem que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, e fala mesmo que a graça é Cristo. Cristo veio pela graça e não veio pelas obras da lei. As obras da lei não têm valor nenhum para a salvação? Nós veremos. As obras em si que você faz a Deus não têm valor nenhum para a salvação? Nós veremos se elas têm valor ou não. Paulo fala lá sobre as obras, que não é pelas obras, e não é pelas obras. E nós veremos tudo isso. Porque, irmãos, precisa ser esclarecido. Do jeito que está, não dá. O anticristo vai reinar. O anticristo não está reinando ainda, porque ainda a igreja não tem fidelidade em Deus. A igreja não está fiel ainda com Deus como precisa estar, como estavam os irmãos primitivos. Quando a igreja estiver na mesma fidelidade que estava os irmãos primitivos, o anticristo vai assentar o seu trono e vai começar a reinar. Por quê? Porque o anticristo não vem para provocar, ou para atrapalhar, ou para matar, ou para destruir ímpios, meus queridos. O anticristo vem com o mesmo regime da primeira besta. Ele vem contra os cristãos, que está protestando contra toda a impureza na terra e contra tudo aquilo que se levanta querendo ser Deus e que não é Deus. Honrando ao Senhor seu Deus e dando ao seu Deus toda a glória, todo o louvor. O anticristo, quando tiver um povo assim, ele vai levantar o seu trono. Mas Deus olha para toda a terra e não é isso. A igreja está abraçada à política, a igreja está abraçada à avareza, a igreja está cheia de todas as sortes de erros, de males. Quando tiver crentes fiéis, como estavam aqueles, o anticristo vai assentar o seu trono. Vai acontecer? Claro que vai. Deus sempre tem seus remanescentes na terra. Quero ser um. Eu quero ser um. Então, nós estamos meditando para saber. Fala no Novo Testamento o Senhor Jesus e os apóstolos de Cristo para guardar os mandamentos, para obedecer os mandamentos. Fala dos 10 mandamentos. Nós já estudamos o primeiro e você já viu que todo o Novo Testamento declara sobre a obediência aos 10 mandamentos. Vamos ver o Evangelho de São Marcos hoje. São Marcos, no capítulo de número 7, o que Jesus diz ali, ensinando os seus discípulos. Marcos, Evangelho, capítulo 7, e no versículo de número 22. Ele diz assim, o versículo 21, ele diz assim: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicidas. Diga para mim, isso está nos mandamentos ou não? Isso está lá ou não está? E o que Cristo está mandando fazer aqui com esses pecados? Vamos ver. Versículo 22. Os furtos,
a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura, ou melhor, desculpa, a luxúria. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Veja aqui que Jesus está dizendo que todos esses males procedem e contamina o homem. Essa loucura que ele está falando aqui, que os homens se tornam loucos por causa dessas coisas e quebra todos os mandamentos. Olha o versículo dizendo aí, ó. A loucura que os homens cometem. Isso porque os fariseus estavam acusando os discípulos. E Jesus, vendo aquilo, disse: acusando por quê? Comer sem lavar as mãos, fazer uma série de outras coisas que eles tinham nas suas tradições, nas suas religiões, por certo. Só que ele falou um monte de mandamentos. Que a desobediência, dá uma olhada para você ver. Se você não prestar atenção aqui, você está falando que Jesus tirou o mandamento. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Jesus diz aqui, porque ele falou que comer sem lavar as mãos, tal, era pecado. Estava dizendo para Jesus isso. A tradição deles, e quando nós falarmos sobre carne de porco, essas coisas, você vai saber de tudo isso aqui, tá? Pode aguardar, acompanha com a Colônia da Terra, você vai ouvir. O versículo de número 20, ele diz assim, ó. E dizia o que sai do homem é o que contamina o homem. Não é o que come que contamina o homem. Era o que Jesus estava querendo dizer para eles. Não é o que come que contamina o homem, mas comer o quê? Nós saberemos se Jesus estava falando de qualquer coisa, tá? Presta atenção no versículo 21. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicidas. Saem todos esses mandamentos: adultério, prostituições e não matarás, que é homicidas. Olha quantos mandamentos já tem aqui. E Jesus aboliu isso, ou Jesus estava falando para ele que eles eram portadores desses pecados, dessas quebras de mandamentos? Veja o versículo 22. Os furtos, a avareza. Sabe o que é avareza, queridos? Não terás outros deuses diante de mim. Você vai ver Paulo falando isso. É a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. A avareza, furto, avareza, as malignidades, o engano, a malícia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura, ou seja, a idolatria, a feitiçaria. Tudo isso, Jesus está dizendo, e eu creio que diz aqui, todas essas coisas procedem de dentro e faz o quê? Não tem problema. Eu tirei o mandamento, isso não quer dizer nada. O que elas fazem? Desobedece os mandamentos e faz o quê? Contamina o homem. Se eles, os fariseus, que estavam falando para Jesus, desobedecessem os mandamentos, eles não praticavam essas coisas. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, tudo isso. E não terás outro Deus. Vamos ver agora Lucas 12, se Jesus realmente proibiu, ou melhor, se Jesus apoiou o que eles pregam hoje, que não é mais mandamento, porque tem gente que chama Jesus de violador das leis. É triste, né? Mas paciência, não vou mostrar a cara de ninguém aqui, já falei. Deixa pra lá, Deus vai pegar. Vai pegar, não tem saída. Lucas 16.
14. Primeiro, Lucas 12, 5. Dá uma olhada. Lucas 12, 5. Digo-vos, Lucas 12, 4. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temereis. Então veja aqui o que Jesus está dizendo. Vocês estão preocupados com o que vai acontecer com vocês? Vocês vão para o céu, vão para o inferno? Vocês estão preocupados com o corpo. Agora o versículo de número 15. Versículo 13. Disse-lhes um homem da multidão: Mestre, diz a meus irmãos que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Percebeu, queridos, o que é avareza? A vida de um homem não consiste nisso. E qual é o fim dele? O que ele disse no versículo 5. Não tema aquele que pode jogar no inferno tanto o corpo como a alma e tudo? É isso que ele está falando. Agora, o Lucas 16, 14. Vamos ver se Jesus proibiu ou não. E ordenou que guardasse os mandamentos. Olha o 16, 14. Os fariseus que eram avarentos eram idólatras. Tinha outros deuses e a riqueza como Deus deles. Ele dizendo aí, os fariseus que eram avarentos ouviram todas estas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é levado perante Deus é abominação. Aí, ó. O que vocês praticam é abominação. Vocês quebram o mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Vocês são abomináveis diante de Deus. Vocês têm aparência de ser santo. Vocês têm aparência de cumprir lei. Vocês têm aparência de guardar mandamento. Mas Jesus mandando aqui, rapaz. Como é que você diz que não? Você acusa Jesus? Não. Vamos ver mais? Romanos 1:29. Agora é Paulo, que vocês acusam tanto, né? Romanos 1:29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição. Um mandamento aqui, Paulo está dizendo: vocês praticam isso, vocês faz isso. Vocês quebram um mandamento, que é não prostituir. Olha aí, ó. Prostituição, malícia, avareza e idolatria. Outro mandamento, Paulo dizendo que esses camaradas vai ser condenado. Dá uma olhada. Ele disse: estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios. Outro mandamento: não matarás. Só que tem 3. E quem faz isso, qual é o fim? Vamos ver. Contenda, engano e maledicência. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e a mães. Outro mandamento quebrado.
Olha quantos mandamentos Paulo está falando aqui, irmãos. Obedeça teu pai e tua mãe. Olha quantos mandamentos Paulo está dizendo aqui que eles quebram. E você coragem de dizer que os mandamentos não estão no Novo Testamento, meu irmão? Ah, pelo amor de Deus, pastor. Tenha consciência, rapaz. Deixa de ignorância. Fala a verdade. Aí ele diz aqui, ó. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenha conhecimento da justiça de Deus, olha aí, ó, que são dignos de mortes os que tais coisas praticam, não somente as faz, mas também aprova os que as praticam. Meu irmão, você está dentro da igreja que o pastor diz que Jesus violou as leis. Você está dentro da igreja que o pastor diz que Jesus violou as leis, ensinou a violar as leis. Você vai com eles para o mesmo lugar, queimar no fogo eterno. É o que está dizendo aqui. E vocês dizem que Paulo negou os mandamentos, que Paulo tirou os mandamentos. Então, meus irmãos, tenha consciência, por favor. Não cometa esses crimes contra Deus e contra a palavra de Deus. Aborrecedores de Deus, abomináveis diante de Deus. Quem faz tudo isso? Quebra o que Paulo está dizendo aqui, ó. 4 mandamentos. Vou ler de novo para você ver, ó. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza. 2. Prostituição e avareza são 2 mandamentos. Por quê? Porque a prostituição está lá, não adulterarás, e a avareza. O que é avareza? Idolatria. E você vai ver Paulo declarando que a avareza é idolatria. Já. Aí ele diz aqui, ó. Malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios. O mesmo mandamento. Não matarás, não adulterarás. Avareza, aqui tem 3 mandamentos. Já está falando aqui o apóstolo Paulo. Malignidade, são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Olha o que vocês fazem aí, ó. Aborrecedores de Deus, vocês que não cumprem os mandamentos. Vocês que dizem que os mandamentos não existem mais. Vocês têm encaixado aqui, irmãos. Aí ele diz aqui, ó. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Aqui, ó. Outro mandamento. O filho obedeça ao pai e à mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias na terra. 4 mandamentos só aqui. Qual é o fim desses tais? Paulo está dizendo aqui, o versículo de número 32. Embora tenha conhecimento de Deus, na parte bem embaixo, que tais coisas, quem tais coisas praticam, não somente as faz, mas também aprova os que as praticam. São condenados e serão destruídos. O capítulo de número 3 de Colossenses. Colossenses 3. Vejam aí comigo, por favor. Colossenses 3, no versículo de número 5. Fazem, pois, morrer a vossa natureza, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Percebeu o que é avareza? O que Jesus vem falando desde Marcos, desde Lucas, o que falou Paulo em Romanos, avareza. O que é avareza? Idolatria, outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti um ídolo.
uma imagem ou qualquer outra coisa que está. Aí Paulo está dizendo aqui, o versículo de número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Se você e eu nos obedecer, servirmos e abandonar, o versículo de número 6, ele diz: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer passar pela ira de Deus, irmãos? Quebra esses mandamentos. Seja um idólatra, seja um avarento. Tu vende tudo na igreja e diz que não tem mandamento. Tu quebra os mandamentos e tu diz que não tem mandamento. Ensina o povo que já acabaram isso. Ao fim de vocês aqui, a ira de Deus, e ninguém vai escapar dela. Quem pratica essas coisas não irão escapar delas. Agora você abre também comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus 13 e versículo de número 5. Versículo 4 ele diz: ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, com a foi Arão. Assim também, estou lendo o texto errado, desculpa, estou lendo aqui o capítulo 5, mas não é o capítulo 5, é o capítulo de número 13, no versículo de número 5, eu vou ler o 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Um mandamento: eu posso adulterar a palavra ou qualquer outra coisa? Porque vocês dizem acabaram o mandamento. Irmão, se acabou o mandamento, se não tem mais essa lei, este mandamento, não adulterarás, então eu posso fazer o que eu quero. E vocês dizem que os apóstolos dizem que não tem nada a ver, principalmente Paulo. Não estou dizendo que foi Paulo que escreveu a carta, mas é bem parecido aos Hebreus. Então, vocês dizem que esse mandamento, que os mandamentos acabaram, e isso aqui funciona ou não? Vocês dizem que não tem os mandamentos, então como é que vocês podem dizer que não há os mandamentos mais no Novo Testamento? Pelo amor de Cristo, irmão, o que vocês estão fazendo na igreja? O apóstolo, o teólogo, o que você está fazendo? Para que você fez teologia? Para que você se tornou um doutor? Para fazer o que Paulo diz? Amontoar-se-ão de doutores, curadores, terão comichões nos ouvidos? Foi isso que vocês arrumaram? Só pode ser. Porque vocês dizerem que os mandamentos não estão mais no Novo Testamento é um absurdo. E o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, o versículo de número 4: digno de honra digno de honra todo seja o matrimônio, ou seja, o casamento, sem a prostituição. Aí ele diz aqui, bem como o leito, sem mácula. Moleque deitou com outro homem, o leito já contaminou. Leito aqui não é leito de beber, nem leito de dor em hospital, é a própria cama do casal. Se a mulher deitou com outro homem, aquela cama está contaminada, aquele leito está contaminado por ela. O marido não pode nem sequer tocar para não se contaminar com ela. Mas tem o que Paulo disse. Quando eu falar de casamento, você vai ver o que Paulo disse em Coríntios 7 e Romanos 7. Aí ele diz aqui: bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Não tem o mandamento, não adulterarás, irmãos? Estão falando do segundo mandamento, que é a idolatria. Vamos voltar aqui quando nós estivermos falando sobre não adulterarás. Versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, sem o que, irmãos?
sem idolatria, sem outros deuses. E vocês têm coragem de dizer que não há versículo no Novo Testamento que proíbe e que fala para obedecer os mandamentos? Como é que vocês podem fazer isso? Ele disse: seja a vossa vida sem avareza, sem idolatria, irmãos. Idolatria, avareza, idolatria é ídolo. Ele disse: contentando-vos com o que tens, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim com confiança, usemos dizer: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias. Está falando aqui sobre hospitalidade, sobre cuidado. Depois que você passar pelo processo do versículo 4 e do versículo 5, porque você que quebra os mandamentos, o escritor dos Hebreus aqui, a palavra de Deus dizendo, você será julgado e condenado. Esses dois estão aqui. Aqui já é mais 2 mandamentos. Só aqui nessas cartas Coríntios, isso que Paulo está falando aqui, eu já te mostrei Paulo mandando obedecer 6 mandamentos. O capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Dá uma olhada. O capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que Paulo nos ensina. Versículo de número 10. Com isso não quero que... Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. O Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu não quero que vocês não andem no meio deles. Eu só quero que vocês não pratiquem o que eles praticam. Avareza, idolatria, que é a mesma coisa, que é o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Coríntios. Porque se vocês fizerem isso, a ira vai vir. E vocês acusar o apóstolo Paulo de que ele falou que os mandamentos acabaram, porque lá em Efésios diz, Deus, Jesus é a graça. E Paulo chega a dizer lá, eu não sei se em Efésios, nós veremos, mas que maldito é aquele que está debaixo da lei, né? Que está na obediência da lei, nós veremos isso. Mas que lei? Nós saberemos. Você, acompanhando aqui com o Betel, você vai ficar sabendo do que Deus para você obedecer, para que você não seja condenado, porque do jeito que está aí, não sobra ninguém. Sem medo de errar, eu tenho que me cuidar. Mandamentos foram tirados, todos serão instrumento do anticristo e serão destruídos com ele. Se não passar a ensinar e buscar a praticar os 10 mandamentos e as leis dadas a Moisés lá no monte, nas 2 tábuas, sereis condenados sem medo de errar. Pode falar o que quiser, irmãos. Me chama de louco, não tem problema. Me chama do que quiser. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Viu, doutores? Vocês que ensinam que os mandamentos foram tirados. E acusa Jesus e a Paulo. Não esqueça. Haverá um trono branco e nós estaremos lá, salvos e condenados. Como eu quero estar salvo, vou lutar para isso. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela obra do teu Espírito. Obrigado pelo socorro que o Senhor tem trazido a nós todos os dias das nossas vidas. A chuva cai em abundância. O frio está aí,
O calor está aí, a lua do mesmo jeito, o sol do mesmo jeito, as estrelas, os astros, tudo da mesma forma. Tudo isso é bondade tua. Tudo isso é misericórdia tua sobre todos os homens, que não quer que ninguém se perca, como diz Paulo, mas que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por que o povo não aceita a verdade, Jesus? Nós ensinamos a verdade. O povo vê tantas coisas e se ocupa com tantas coisas, mas quando a gente fala a verdade, eles ignoram. Por que, Jesus? O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor diz: sereis odiado de todos por causa do meu nome. É por causa do teu nome. Eles não querem te dar honra. Mas nós que amamos a tua lei e a tua palavra, Pai, os teus mandamentos, morreremos pela tua honra, pelo teu favor, ó Deus, imerecível dado a nós, que é o teu Filho Jesus Cristo, que nos aperfeiçoou nos mandamentos, nas leis, e que tirou as leis. Tirou as leis, mas nos aperfeiçoou nos mandamentos, nas leis. Por isso nós queremos te agradecer por tudo. Que sejamos cumpridores da lei, obedientes aos teus mandamentos. Seremos servos dos teus mandamentos, da tua lei, Pai. Porque sem elas não iremos a lugar nenhum. Todas as catástrofes e desgraças da terra hoje, Pai, nós sabemos que conhecemos o Evangelho. Quebra de mandamentos e de leis. Pai contra filho, filho contra pai. Homicidas e homicídios, um atrás do outro. O sangue está sendo derramado por toda a terra, todos os dias. Estou aqui nesse momento orando, Pai, quando em vários lugares dessa cidade tem sangue sendo derramado e vida sendo tirada, porque não obedece a Ti, por desobediência. Mas Tu chamou um povo a Te obedecer, e aqui estamos. Muito obrigado, Deus, por tudo. Socorre a nossa nação, sara a nossa terra, tem misericórdia dos necessitados e aflitos, os que assinaram esse canal, no Coluna de Betel. Os que ainda vão assinar, também os que não assinaram, pertence a Ti, Senhor. Que Tu seja glorificado por eles e por todos. Não estamos aqui para fazer acepção de ninguém, mas para dar a Ti a honra, o louvor e a adoração. Visita os aprisionados nos pecados, nas idolatrias, nas quebras dos mandamentos, e visita os presos, pois Tu diz compadecer dos presos como se estivesse preso com eles. Visita, Pai, o Congresso Nacional da nossa nação,